Bom, na primeira etapa do nosso projeto BIEST, cujo objetivo foi desenvolver um foguete modelo biestágio sem paraquedas, as primeiras ideias foram desenvolvidas a partir de 2014, mas começamos de fato a executar o projeto no início de 2023, quando um aluno do ensino médio, o Eran Martins, começou a participar do projeto. Nossa primeira concepção foi fazer testes em solo, dois testes em solo aqui, BIEST 1 e 2, em que o objetivo era verificar se os motores, né, funcionariam adequadamente e a separação, ou seja, fazendo a ignição do primeiro estágio, haveria a ignição do segundo estágio e haveria a desconexão entre os dois estágios. Então, nesses dois primeiros testes, usamos aqui uma guia que conectava um estágio no outro. Então, ao ignitar, depois de terminar a queima do primeiro estágio, haveria a ignição do segundo estágio e, devido à força de propulsão do segundo estágio, ele se moveria em relação ao primeiro, desconectando, né, e usando essa guia aqui para ver um direcionamento do voo do segundo estágio. Esses dois testes foram feitos em solo, prendendo o primeiro estágio firmemente, e para ver então, né, se desconectaria e ignitaria o segundo estágio. Bom, essa concepção dos dois primeiros testes foi baseada na literatura que encontramos sobre mini-foguetes biestágio. E as várias fontes indicavam que seria necessário ter um espaço entre o primeiro estágio e o segundo estágio, bem como orifícios de ventilação para que os gases, no fim da queima do primeiro estágio, pudessem escoar e atingir o segundo estágio, o motor do segundo estágio, e haver a ignição dele. Então, seguindo essa concepção da literatura, nós construímos esses dois protótipos iniciais, né, para testes em solo, fizemos os testes, os dois funcionaram perfeitamente. Veja que há orifícios aqui, né, e há espaço entre o fim do primeiro motor e o início do segundo motor. Os motores usados foram de fogos de artifício, no primeiro estágio classe meio A, no segundo estágio 1/4 de A, que é esse menorzinho aqui. Montamos depois dois mini foguetes, que são esses aqui, BIEST 3 e 4, para lançamento. Cada estágio tinha 3 empenas, como pode ser visto aqui, 3 empenas. E para haver a desconexão entre eles, né, a gente usou um tubo guia, tá? Como foi feito no teste aqui, ó, um tubo guia. Então, ao ignitar o segundo estágio, ele correria nessa hastezinha, né, e teria o direcionamento do voo. Mas há também o tubo guia principal aqui na rampa de lançamento. O tubo guia verde aqui, né, é no primeiro estágio. No primeiro estágio ele corre na guia da rampa de lançamento. Então esse amarelo aqui é uma guia entre o primeiro e o segundo estágio apenas. Bom, no voo do BIEST 3, até ocorreu a desconexão, a ignição do segundo estágio, desconexão, mas os dois voos foram muito horizontais, eles voaram mais na horizontal do que na vertical, embora os dois voos tenham sido estáveis. A massa desses mini foguetes em torno de 20 a 23 gramas na decolagem, com os dois motores.
mas houve esse problema de um voo muito horizontal. Chegamos à conclusão, né, que o problema é que o motor é muito fraco. Esses motores de fogos de artifício têm um empuxo médio muito pequeno. Nesse caso aqui, 0,6 newton. E o do 1/4 de ar do segundo estágio é mais fraco ainda. No segundo voo, Bieste 4, o problema foi ainda maior. Além de voar na horizontal, ele não conseguiu desconectar o segundo estágio do primeiro. Acreditamos que tenha sido devido à força de arrasto, que acabou sendo superior à força de propulsão do segundo estágio. O voo deles foi de apogeu mais ou menos 30 a 50 metros, e a distância entre a rampa de lançamento e o ponto de pouso foi aproximadamente 90 metros. Então eles voaram muito mais na horizontal do que na vertical. Isso concluiu então os testes da primeira etapa, que usaram então esses motores de fogos de artifício.